Amigo, agora eu falo com você que tá meio borocochô, desanimado, sem energia, sem apetite sexual. Tem horas que a coisa não funciona, né? Muito estresse, preocupações demais, e na hora do vamos ver, você fica na mão. Você que passa por isso tem que conhecer o Deixa Forte. O Deixa Forte é um suplemento alimentar feito com ervas, sementes e castanhas da Amazônia. Vai te deixar animado pra tudo. Vai te deixar animado inclusive nas horas em que você estiver na intimidade com a mulher amada. Deixa Forte não tem contraindicações, sabe por quê? Não é remédio. É um produto 100% natural vindo direto da Amazônia. Olha, você encontra o Deixa Forte nas principais drogarias da cidade e nas lojas de produtos naturais também. Não perca tempo. Deixa Forte, deixa você forte de verdade. Vambora, bem? Tô aqui pensando. Pensando no quê? Pensando naquelas coisas importantes que aquela moça estava falando naquele programa de rádio. A garota de programa? A moça que estava procurando um companheiro. Você sabe que teve uma época que eu me desanimei muito de você, né? Como assim? Teve sim. Teve uma época que eu desanimei de você. Sabia que você tinha desanimado de mim. Foi há muito tempo atrás. A gente ainda morava lá no sítio. Foi quando você me disse que tinha conhecido uma outra mulher e disse que mesmo que não tivesse acontecido nada, você tinha ficado muito impressionado com ela. Disse que pensou até em pedir o divórcio para ficar com ela. Disse que ela era bonita. Bom, são 4h20 de domingo, 30 de abril. Temos aqui mais uma ligação, vamos ver. Calor da madrugada, quem fala? Oi, é Maria. Tudo bem, Maria? Tudo bom. Maria de quê, Maria? Maria dos Prazeres. Maria dos Prazeres. Tá procurando namorado, Maria? Ah, tipo isso, né? Assim, é mais um companheiro mesmo, um amigo. Mas pode namorar também, né? Pode ser. Ok, Maria. Maria, me fala um pouco de você, então. Seu nome é Maria, idade, Maria? É 22. Qual é a sua cor? Cor? Acho que é amarelo. Não é a sua cor preferida, não, Maria. Qual que é a cor de sua não? pele, meu bem? Desculpa, eu sou morena. Assim, mas eu tô meio desbotada porque eu trabalho à noite, né? Aí não tá dando pra pegar muito sol. Você trabalha com o quê, Maria? Eu trabalho na noite. Restaurante? Não. Na noite mesmo. Na noite mesmo? Eu não entendi. Maria, explica um pouco melhor que é pro ouvinte entender também. É que eu sou acompanhante. Ah, acompanhante. Acompanhante de idosos, Maria? Não, é tipo assim, programa, né? Faço programa. Ah, entendi. Você faz programas. Ok, Maria. Eu devia estar brincando e você levou isso muito a sério. Não foi brincadeira. E se foi, você não devia ter feito, não, sabe? Por quê? Porque eu arrumei um amante por causa disso. O nome dele era Roberto. Foi há muito tempo atrás. A gente ainda morava naquele sítio lá, perto de Guarani. Sabe a semana da feira de São João Nepomuceno, a feira de agropecuária? Você foi com as crianças levar aquele porco premiado para expor. Pode parecer horrível, mas eu precisava mesmo que vocês fossem, viu?
Eu precisava ficar um pouco sozinha. Enfim, vocês saíram no domingo à tarde e só voltariam na sexta, 4 dias inteiros. Na segunda-feira de manhã, depois de tratar da criação, eu estava na varanda, batendo a poeira do tapete, descalça, com um vestidinho simples de ficar em casa, quando parou, bem em frente ao portão, uma caminhonete. Um homem desceu, o Roberto. E de lá mesmo, ele me disse que estava perdido. Eu perguntei se ele devia estar em Minas Gerais, né? Ele riu e disse que sim. Então eu disse que não era tão grave assim. Aí ele me disse que estava procurando uma ponte, que ele era fotógrafo e que estava na região fotografando as pontes metálicas para uma revista estrangeira. Eu perguntei se era a ponte sobre o Rio Pomba. Ele disse que sim. Eu tentei explicar como chegar lá, mas era complicado. Ele ia acabar se perdendo de novo. Daí eu me ofereci para levar. Não só 5 quilômetros, não me custava nada. Ele perguntou se não ia me atrapalhar. Eu disse que não. Na verdade, eu vi ali uma oportunidade de conversar com alguém diferente, sabe? Você gosta... Me conta uma coisa, Maria. O que você gosta de fazer nas horas vagas? Nas horas vagas eu gosto muito de ouvir música. Você estuda, Maria? Não, no momento não tá dando, não. Você pretende voltar a estudar? Ué, pretendo, né? Mas por enquanto não tá dando, né? Aí eu vou aprendendo com as músicas que eu escuto, né? Assim, com a vida também, né? Que ensina muito pra gente. Mas eu vou voltar, sim. Sem dúvida, Maria, a vida ensina. Continua. Pegamos a estrada para Guarani. Ele me falou que gostava muito do cheiro de Minas Gerais. Perguntou se eu gostava. Eu falei que para mim era indiferente, eu não sentia nada de especial, não. Aí eu perguntei se ele era de São Paulo. Ele disse que sim, que tinha passado algum tempo no Rio, mas que tinha voltado para São Paulo logo depois que ele se divorciou. Daí ele perguntou quanto tempo eu era casada. Eu até tentei fazer as contas de cabeça, sabe? Mas acabei dizendo que eu estava casada há tempo demais. Ele perguntou de onde eu era. Aí eu falei para ele que eu era da cidadezinha pequena, que ninguém conhecia, não. Itapina, distrito de Colatina, no Espírito Santo. E você sabe que, para minha surpresa, ele conhecia? Ele estava num trem, indo para Vitória. Achou a cidade bonita, desceu, ficou lá 2 dias. Ele fotografou a ponte inacabada. Eu ri até. Gente, quanto tempo eu não falava Itapina, viu? Contei para ele a história da ponte inacabada. Aí rimos um pouco. Aquela história de alguém descer de um trem só porque achou uma cidade bonita não entrava na minha cabeça, não. Aí foi quando ele foi pegar o cigarro no porta-luvas e esbarrou na minha perna. Eu afastei a perna, claro. Ele me ofereceu um cigarro, eu aceitei. Como é que pode, gente, alguém descer de um trem porque achou uma cidade bonita? Eu achei interessante. Sabe, ele era um homem livre. Foi aí que nós avistamos a ponte sobre o Rio Pomba. Nós estacionamos perto da ponte, sabe? Ele disse que não ia fotografar aquela hora porque a luz não estava boa. Estava lá só para conhecer mesmo.
Ele posicionou o equipamento no tripé a uma certa distância da ponte. Começou a olhar pelo visor. Eu, sem querer, sabe, distraidamente, eu fui andando até o meio da ponte. Ele perguntou se eu passava sempre por ali. Eu disse que pelo menos uma vez por semana, sempre de carro. Sabe que talvez por isso eu nunca tenha notado os nomes de possíveis namorados arranhados no metal. Ele reclamou que estava muito calor. Falei que naquela época do ano era assim mesmo. Aí ele me ofereceu um refrigerante gelado. Disse que estava na caminhonete, na caçamba, dentro de uma caixa térmica. Eu fui, apanhei o refrigerante. Engraçado que quando eu voltei, ele não estava mais no mesmo lugar. Ele estava do outro lado da ponte. Eu atravessei e quando eu cheguei lá, ele me ofereceu umas flores que ele tinha acabado de colher. Ele perguntou se podia me oferecer em agradecimento. Eu disse que sim, mas que aquelas eram venenosas, brincando, claro. Ele riu, rimos muito da minha brincadeira e ele soltou as flores no chão imediatamente. Aí, dando muita gargalhada da minha brincadeira, nós agachamos para apanhar. Daí eu vi que ele tinha um sorriso muito bonito. Maria, me fala um pouquinho das suas qualidades. Ah, das minhas? Isso. Ui. Assim, eu acho que eu sou bonita, né? Carinhosa também, carinhosa eu sou. As meninas lá das minhas colegas de trabalho, elas falam que eu sou engraçada, mas eu não sei, né? Mas acho que é isso mesmo. Tá certo, Maria. Bonita, carinhosa, engraçada, divertida, isso é muito bom. Ok, Maria, vamos falar da pessoa que você procura agora. Eu falo pessoa porque aqui no calor da madrugada tem gente que procura uma alma gêmea que às vezes é do mesmo sexo, né? Então nós não temos preconceito, então eu quero que você fale como é essa sua alma gêmea, Maria. Quando chegamos no sítio, ele me agradeceu, eu saí do carro, fechei a porta, dei 2 passos e voltei. Da janela mesmo, eu perguntei se ele não gostaria de um chá gelado. A conversa estava muito boa, sabe? E eu decidi prolongar aquilo um pouco mais. Eu acho que ele viu isso no meu rosto quando ele aceitou o convite. Daí entramos em casa, ele ligou o rádio, foi procurar uma música e eu fui preparar o chá. Aí sentamos e conversamos. Eu perguntei quanto tempo ele ia ficar na cidade. Ele respondeu 4 ou 5 dias. A revista havia reservado um quarto num pequeno hotel de Guarani para ele. Ele perguntou por vocês, eu contei sobre a exposição. Ele perguntou sobre as crianças, eu disse que a menina tinha 16 e o menino 17, já não eram mais crianças, né? Reclamei que tinham crescido depressa demais e que isso me fazia me sentir menos necessária. Ele me consolou, disse que era natural, que as mudanças aconteciam e isso era para ser, de uma certa forma, comemorado e não com pesar. Disse que era muito bom a gente saber que tinha o poder de mudar as coisas. Eu falei para ele que tinha um pouco de medo de mudanças, eu era bem medrosa. Ele entendeu, e me disse o seguinte, que era verdade, mas que eu já tinha enfrentado isso antes. Eu era solteira e hoje sou uma mulher casada com 2 filhos. Ele me perguntou como você era. E o que você disse? Eu disse que você era trabalhador, atencioso, bom pai.
Daí ele perguntou se eu gostava de viver ali. Ai, eu vou te falar, nessa hora me faltou o ar, sabe? Para dizer para ele que era bom, que os vizinhos se ajudavam, que era seguro o lugar, mas que não correspondia aos meus sonhos de infância, não. Não, eu acho que é homem mesmo. Você tem preferência de tipo físico, idade, religião? Ah, não tem não. Não tem preferência não. Assim, eu quero que seja uma pessoa assim que me respeite, né? Que não me bata. Deixa eu ver. Que goste de me escutar, gosta de conversar, assim, sabe? Aí eu queria que gostasse de música também. Porque eu gosto, né? Que seja paciente, assim, um companheiro, né? Um homem alegre também. Assim, que sabe esse homem assim, que gosta de viver, né, assim, que me pergunta o que eu quero fazer, me leva pra passear, sabe? E eu queria também que, assim, que me deixasse fazer o que eu quero fazer mesmo. Ele me disse uma frase importante que eu nunca esqueci. Os velhos sonhos foram bons sonhos. Não se realizaram, mas foi importante tê-los. Aí eu sorri para ele. Me agradava muito a presença daquele homem, sabe? E isso me deu coragem de convidá-lo para jantar. Você jura que você fez isso? Se juro? Vai escutando. Ele foi se lavar na torneira, perto do poço artesiano. Eu fiquei olhando da janela da cozinha. Ele era mais velho que eu, mas ele tinha um corpo em forma, sabe? Comecei a preparar o jantar e de repente ele entrou na casa carregando umas câmeras e umas caixas de filme e me perguntou se podia guardar na geladeira. Ele explicou que era importante para a integridade do filme, sabe? Me perguntou se podia me ajudar no jantar. Eu disse que ele podia raspar as cenouras para fazer a salada. E de repente, estávamos lá, nós dois, cozinhando juntos. Como a bancada da pia era pequena, a gente se esbarrava de vez em quando. Ele me falou que tinha uma cerveja no carro. Aí tomamos cerveja antes, durante e depois do jantar. Rimos muito com as histórias que ele contou de suas aventuras como fotógrafo pelo mundo. Ele quis saber de mim. Eu contei para ele que eu tinha parado de dar aulas para priorizar a família, né? Não, obrigado. Mas eu não queria falar de mim, não. Eu queria saber mesmo era do Roberto. Convidei ele para andar pelo quintal, demos uma volta. Daí eu convidei para tomar um conhaque. Enquanto ele servia o conhaque e eu ameaçava lavar umas louças, me bateu um sentimento de culpa, sabe? Ele percebeu na hora. Quando ele veio com as taças, ele me disse que não estávamos fazendo nada de errado, nada que eu não pudesse contar para os nossos filhos, sabe? Tomamos o conhaque, conversamos. Daí ele voltou pro hotel. Naquela noite eu não consegui dormir. Eu fui para a varanda, tentei ler um livro, estava muito quente e eu estava agitada demais. Num certo momento, eu abri o roupão e deixei o vento bater no meu corpo. Já no quarto, eu me olhei nua no espelho e sabe o que eu me achei bonita? Daí eu tive a ideia de escrever um bilhete convidando ele para voltar no dia seguinte. Peguei o carro de madrugada e fui até a ponte e colei o bilhete no lugar onde ele pudesse ver de manhã, quando ele fosse fotografar. Eu não acredito que você fez isso. Pois pode acreditar. Continua. Lá pelas 9h, ele me ligou. Ele tinha visto o bilhete
e disse que adoraria almoçar comigo novamente. Mas pensou em me convidar para irmos primeiro ver uma ponte em Cataguases. Eu aceitei e nós combinamos de nos encontrarmos lá pelas 4, cada um iria no seu carro. Eu fui para Guarani comprar umas coisas para o jantar e um vestido novo, né? Quando eu cheguei, o telefone estava tocando, era o Roberto. Ele me disse que tinha presenciado uma cena horrível na cidade. Uma mulher havia sido muito maltratada no restaurante onde ele almoçava, ao ponto dela não conseguir ficar lá. Ele pediu satisfação para o garçom, que contou para ele a história dessa mulher. Ela havia traído o marido. A cidade inteira tinha ficado sabendo e desde então ela sofria as consequências disso. Eu disse para ele que eu conhecia a história. Ele, na verdade, estava preocupado era com minha reputação e sugeriu que desistíssemos. Eu disse para ele que não, que era muito importante para mim e que nós deveríamos ir, sim. Não conheço a história dessa mulher. Continua. Aí nos encontramos na ponte em Cataguases. Ele tirou umas fotos minhas lá, depois voltamos para casa. Ele foi tomar um banho, no banheiro dessa vez, enquanto eu ia adiantar o jantar, sabe? Depois eu fui tomar meu banho na banheira. Engraçado, sabe? Eu comecei a ganhar um contorno erótico. Ele tinha estado ali minutos antes. Eu sentia a água no meu corpo como nunca havia sentido antes. Aí cheguei na cozinha com meu vestido novo. Ele estava colocando uma música na vitrola e ficou me olhando. Eu perguntei se tinha alguma coisa errada. Ele disse que não, que eu estava deslumbrante. Foi quando o telefone tocou. Eu demorei para atender. Pensei que fosse você. Mas era a Dora. Queria jogar a conversa fora, contou a história de um fotógrafo que estava na região fotografando umas pontes. Eu dispensei ela logo, sabe? Eu e Roberto começamos a dançar na cozinha. Era uma música lenta, um jazz lindo. E foi nesse embalo que nos beijamos. Nos beijamos, abraçamos, dançamos e transamos ali, numa caminha que eu tinha improvisado no chão da sala. Ai, ele era muito carinhoso e muito atento. Ele parecia adivinhar os meus desejos e procurava satisfazê-los um por um. Depois tomamos banho de banheira juntos. Ele contava suas viagens e tudo. Eu agia como se eu fosse uma outra mulher, mas ao mesmo tempo eu nunca tinha sido tão eu mesma. No dia seguinte, nós saímos para longe. Fomos passar o dia distante do sítio da cidade. Fomos para Tabuleiro. Tomamos banho de cachoeira, fizemos piquenique na grama. Eu vi as fotos dele. Ele era muito bom fotógrafo, viu? À noitinha, nós encontramos um bar que tinha uma música boa. E como era um lugar isolado, ninguém nos reconheceria ali. Eu queria saber dele, eu perguntava o tempo todo. Ele respondia. Até que ele me disse que era impossível espremer uma vida inteira em 4 dias, né? Eu entendi. Nessa noite, nós fomos para a nossa cama, no nosso quarto. Quando ele dormiu,
Eu me mantive acordada, pensando como seria o dia seguinte. Ele iria embora, levando com ele tudo que trouxera. No café da manhã nós discutimos. Fui agressiva com ele e eu estava com raiva. Raiva dele ir embora e principalmente de eu não ir embora com ele. Queria saber o que tinha significado tudo aquilo para ele. E ele me propôs ir embora com ele. Aí eu passei o resto do dia fazendo as minhas malas. Ele fez o jantar. Jantamos calado, quase não comemos. Aí foi então que ele me disse: você não vem comigo, né? Então eu disse que eu não iria. Que por mais que eu pensasse, não me parecia a coisa certa. A minha família não sobreviveria às fofocas. Você não merecia isso. A minha filha de 16 anos não entenderia e ficaria só com um exemplo ruim. Isso causaria muito sofrimento e eu o culparia por isso. Ele disse que o que aconteceu entre nós não acontece a todo momento com qualquer um, não. E eu respondi que nós somos as escolhas que fazemos, sabe? Quando eu decidi formar uma família, eu ganhava umas coisas por um lado, mas por outro lado eu perdia. Que a vida era construída de detalhes. E quando os filhos fossem embora, possivelmente eles levariam com eles esses detalhes. Daí eu me perguntaria do que eu gosto. Mas como até então nem eu, nem ninguém tinha feito essa pergunta, eu ia viver com o amor daqueles 4 dias. Eu preferia viver com esse amor do que me apegar a ele. Ali nós nos despedimos. Ele pegou sua caminhonete e partiu, eu desfiz as minhas malas e comecei a arrumar a casa para quando vocês chegassem. No dia seguinte vocês chegaram e a minha vida de detalhes voltou. Acabou? Acabou. Uai. E aquela cena que, quando a gente foi pra cidade, chovia muito, você viu o Roberto no meio da chuva, parado lá da caminhonete? A outra, quando o carro parou no sinal fechado, que ele pendurou a medalhinha que você deu pra ele no vidro retrovisor? Porque naquela hora você queria descer do carro e fugir com ele, esqueceu? Ou a outra cena, quando você se transforma na melhor amiga da mulher que ficou mal falada porque traiu o marido. Ou ainda, quando você cuidou de mim com carinho até a minha morte. Ah, não lembra, é? Tem ainda a cena máxima, né? Quando chegam as câmeras dele junto com as cinzas. Você viu o filme, né? Danado. Deixa eu ver. Mas sincero mesmo, assim, honesto. Assim, um homem bom mesmo, sabe, Orlando, que eu queria. Orlando? Pois não. É que o ônibus tá chegando aqui, eu já posso desligar? Pode sim, Maria, pode sim, que a produção tem o seu número, você deixou, né? Tem sim. Ah, então tá. Obrigada. Bom descanso, filha. Tchau, boa noite. Boa noite. Bom, aí conversamos com a Maria. A Maria, ela tá querendo uma pessoa especial, né? Bom, bem, pessoal, quem quiser o contato da Maria dos Prazeres é só ligar aqui na produção, perguntar que eles te passam.
Gostei da Maria, viu? Maria, moça bem bacana. E aí, sua mulher amada ficou apaixonada, aceitou sua proposta de casamento, falou assim, esse é o cara certo. Aí marcaram data e resolveram marcar o salão e estava faltando o convite de casamento. Para fazer seu convite de casamento, você vai procurar a Anagráfica. Lá na Anagráfica, você procura o Laerte, viu? O Laerte vai te atender muito bem, tudo que você precisar. Além de convite de casamento, a Anagráfica faz cartões de visita, banners, adesivação de automóveis e frotas e tudo mais relacionado à impressão digital. E olha, além de fazer tudo com a melhor qualidade, tem os melhores prazos e preços imbatíveis. A Anagráfica fica bem ali, ao lado do Estadual Central, na Avenida do Contorno, número 7170. Anagráfica, a sua melhor impressão digital.